estamos iniciando pela Web Rádio Estação da Luz, mais uma edição do seu programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, trazendo as informações espíritas sobre a educação, porque o Espiritismo é, acima de tudo, doutrina de educação do ser imortal que todos nós somos. E rogamos que nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos estar envolvidos com a paz e o amor até o final do nosso programa. Eu, Marcos Demário, e Ronaldo Gomes, que vai fazer agora a sua saudação. Muita paz, gratidão a todos, Marcos, nosso amigo Tavares aí, na técnica, nos ajudando em muito, e a todos vocês que estão sempre aqui nos assistindo, possibilitando a aprendermos juntos e aproveitar essa inspiração que vem do nosso Pai. E assim, boa noite, muita paz. Muito bem. Espiritismo e Educação iniciou no programa passado toda uma conversa sobre mitos e tabus na educação. E, para isso, nós nos utilizamos de um texto que está publicado, vou mostrar aqui na tela, olha aqui, está publicado no livro Na Medida Certa, que tem por subtítulo A Educação Infantil na Visão Espírita. É uma obra de parceria entre a nossa querida Dalva Souza, que é lá do Espírito Santo, e a Leila Brandão, que é do Rio de Janeiro, mas as duas são muito amigas, totalmente voltadas ao campo da educação. E nós estamos usando o texto assinado por elas com justamente esse título, ou seja, os mitos e os tabus na área da educação. E nós não conseguimos fazer o texto todo, e temos aí toda uma parte final dele muito importante para ser feita. E antes que você que está aí nos assistindo pergunte por que nós não conseguimos fazer, no programa passado, todo o texto dessas duas autoras, é que o Ronaldo fala muito, e esse que é o problema. Então, como ele fala demais, nós não conseguimos. É brincadeira. Claro que ele não fala demais, é porque o texto realmente é profundo, importante, de alta qualidade, e nós viemos esmiuçando o texto para entendermos essa questão de mitos e tabus na educação. Certo, Ronaldo? Então, a bola agora está com você. Perfeito, Marcos. Vamos relembrar um pouco deste texto. Vamos voltar aqui no antepenúltimo, mais ou menos, se não me engano, ela diz assim, o texto: é importante lembrar ainda que trabalhar com a sensibilidade de Montessori, a organização de Dewey, os jogos de Claparède, oculta natureza de Rousseau, a lógica de Piaget, a zona proximal de Vygotsky, o construtivismo de Emília Ferreiro, o amor de Bosco, Pestalozzi e tantos outros educadores, significa focalizar os aspectos do processo educacional que estão sintetizados na educação preconizada por Jesus, que, utilizando pequenas histórias, ensinava o significado da vida, o que, para nós, é o escopo da educação. Eu gostaria que você, Marcos, aliás, você fez um belíssimo término da outra vez, justamente nesse aspecto, que essa palavra é o escopo da educação, o que Jesus ensinava, e esse significado, que é o escopo, né? O significado da vida, que hoje em dia nós estamos sentindo, hoje em dia não, há muito tempo, na educação, esse aspecto dos professores, a escola em si, a família, é preparar para a vida, o que não significa negligenciarmos o desenvolvimento da cognição ou o conhecimento, como queiram, mas esse aspecto da afetividade, do amor, do carinho, que todos estes que nós colocamos aqui vivenciaram em toda a sua vida esse aspecto da vida em si, do educando, a escola e a família. E aí, Marcos?
Nós podemos hoje dar uma continuidade, primando mais por essa palavrinha aqui. Eu lembro que eu focalizei, repeti várias vezes e vou repetir quantas vezes forem necessárias. É o escopo da educação. Pois é, que traduzindo para o nosso entendimento, podemos falar que é a essência da educação, é a base da educação, é o fundamento da educação. O nosso Wilson José, lá de Recife, um abraço a você também, nosso amigo, que está sempre aqui nos acompanhando. As duas autoras, a Dalva Silva e a Leila Brandão, citaram aqui vários educadores na história da nossa humanidade. Começaram lá com Montessori, Dewey, Claparède, Rousseau, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreira, Dom Bosco, Pestalozzi. Exceção feita aos dois últimos, Dom Bosco, que, aliás, é um educador que precisa ser muito estudado, é pouco conhecido, e Pestalozzi. Então, com exceção desses dois, todos os outros que elas citam não tinham nenhuma ligação religiosa, não, e nunca trabalharam, pelo menos não diretamente, Jesus, que é o nosso grande educador. Mas todos eles são muito importantes na educação, porque levantaram aspectos da educação do ser humano, mostraram aspectos desse desenvolvimento do ser, que são importantíssimos. Rapidamente aqui, para situar as pessoas, Montessori é Maria Montessori, essa grande educadora italiana, conhecida, né, pelo método montessoriano, e ela foi uma das pioneiras a estudar o desenvolvimento infantil e criar brinquedos e mobiliário específico para as crianças. Ela citava aqui Dewey, John Dewey, que é dos Estados Unidos, filósofo, considerado o grande teórico das escolas novas da primeira metade do século XX. Citaram aqui Claparède. Claparède foi suíço, grande educador das escolas novas. Ele participou de todo o movimento na Europa pela renovação da educação. Citaram aqui Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é conhecidíssimo, né? E só fazendo uma correção, porque muita gente diz que o Rousseau é aquele educador francês. Rousseau não era francês, Rousseau era suíço, mas viveu também na França. E Rousseau, quando lançou o livro Emílio, ou da Educação, lançou a visão naturalista sobre o desenvolvimento do ser humano. Então, ele é muito importante. Ela cita um Piaget, Jean Piaget, outro suíço, né? E Jean Piaget é um dos mais citados pesquisadores no campo da psicogenética, fez estudos importantíssimos sobre os estágios de desenvolvimento psicológico da criança. Citam também Vygotsky, que foi mais ou menos contemporâneo de Piaget. Vygotsky era russo, também estudou os estágios de desenvolvimento das crianças. Citam a Emília Ferreira. Emília Ferreira está pertinho aqui, porque ela é da Argentina, embora radicada no México. A Emília Ferreira, a partir justamente de Jean Piaget, ela lança as bases, não apenas teóricas, mas também metodológicas, do construtivismo, se bem que nós não podemos chamar o construtivismo de metodologia, mas sim é uma visão didático-pedagógica do desenvolvimento do ser humano, da criança. Dom Bosco, que é muito reverenciado na Itália, mas que também esteve aqui no Brasil, ligado à Igreja Católica, e foi o padre educador, né? E, aliás, ele deixou uma rede de escolas que se espalha pelo Brasil, pela Itália e outras partes do mundo, seguindo toda a sua pedagogia. E Pestalozzi, que é considerado o educador da humanidade. Pestalozzi, que lançou as bases de uma nova pedagogia, uma nova escola, e trabalhava o amor como essência. Bem, todos eles, na verdade, estão em Jesus. Ou será que é Jesus que está em todos eles, não é? Porque Jesus
já tinha a base no amor, porque o amor é a base da vida. E o amor é a essência da educação. E é isso que nós precisamos aprender. Mas, infelizmente, esta semana, ou seja, entre o programa passado e este, nós tivemos uma notícia muito grave em relação à educação aqui no Brasil. Segundo o MEC, o Ministério da Educação, aqui no Brasil nós temos 90 cursos superiores de pedagogia, que numa escala de nota de avaliação que vai de 1 a 5, 90 cursos têm avaliação 1 ou 2. 90 cursos. Tá? Esses cursos deveriam receber uma segunda avaliação do MEC, e caso não melhorassem, deveriam ser cursos descredenciados. Entretanto, já fazem praticamente 5 anos que o MEC não realiza a segunda avaliação. E nós temos, então, cursos de pedagogia que estão formando professores, educadores, diretamente na educação à distância, o que, por lei, é proibido, porque, na verdade, na educação à distância, em curso de graduação, precisa reservar, no mínimo, 400 horas para aulas presenciais. E muitas dessas faculdades de pedagogia simplesmente não estão fazendo isso. E o nosso Ministério da Educação não tem tomado atitude em relação a isso. E aí nós ficamos pensando, daqui a alguns anos, com esses pedagogos saindo dessas faculdades, como nós vamos ficar no campo da educação? Já que os cursos são meramente teóricos, raros são os estudos de caso, esses graduandos não põem os pés na escola, que essa é a grande verdade. Então, nós temos uma situação dificílima, até porque o ensino dessas faculdades está distanciado da realidade escolar, do ensino fundamental, básico do nosso querido Brasil. E, como só estudam teoria, estão totalmente divorciados, não é nem distanciados, divorciados dessa questão do desenvolvimento do sentimento, o desenvolvimento emocional, afetivo. É isso o que está acontecendo. Por isso que o Espiritismo nos apresenta Jesus. Porque todos esses educadores citados aqui são importantes, mas, exceção a Dom Bosco e Pestalozzi, todos eles materialistas. E nós precisamos espiritualizar a educação. Precisamos lembrar que as nossas crianças são seres imortais, almas, e que possuem sentimento, e que não podem ficar apenas se desenvolvendo na parte cognitiva. É por isso que nós temos um desequilíbrio na sociedade humana e estamos à volta com tanta agressividade, tanta violência, tanto egoísmo e tudo o que decorre disso. Então, é muito importante voltarmos o nosso olhar para Jesus e para lembrar que a educação está muito necessitada do nosso mestre. Marcos, então você quer dizer com isso que todos os outros, por serem materialistas, os seus estudos, suas pesquisas, tiveram algum avanço, é claro, tiveram suas contribuições, mas pararam no tempo e no espaço por conta disso? Não vou dizer que pararam, mas encontraram uma barreira, porque eles não foram para o espírito, né? Não reconheceram a questão da alma imortal. E se tivessem reconhecido, teriam dado um salto quântico no campo educacional das suas pesquisas. Fizeram aproximações, claro, é óbvio, mas faltou essa visão mais espiritual sobre o ser e a vida. Então, qual a contribuição, de fato, que você pode nos trazer em relação a eles? Não só pelo desenvolvimento infantil, com essa coparticipação, mas ajudando didaticamente os professores, os educadores de forma geral. Não quero que fale de cada um, porque nós iríamos levar mais um programa, mas de uma forma geral, nesse aspecto do construtivismo. Seria daí uma deformação e deturpação
que nós vemos algumas escolas vestirem a camisa do construtivismo, mas que, entre aspas, acabam não sendo construtivistas, que nós vemos muito isso. Eu e você, por exemplo, viajamos por esse Brasil e vemos e observamos muito esse aspecto. É verdade, Ronaldo. Todos eles são importantes. Todos esses educadores citados pela Dalva e pela Leila, e que eu pontuei novamente aqui, todos são importantes. Todos promoveram progressos no campo da educação, no entendimento do desenvolvimento do ser humano. O problema, Ronaldo, é que eles são estudados nas faculdades do ponto de vista apenas teórico, e nada mais do que isso. E nós precisamos entender que as contribuições deles não são simplesmente teóricas, são práticas. Quando você fala da Maria Montessori, por exemplo, Maria Montessori está ligada a Froebel, que foi o grande educador alemão e que lançou a ideia e a prática dos jardins de infância. E Froebel estudou com Pestalozzi. Então, você tem todo um encadeamento de um para o outro, fazendo todos esses desenvolvimentos. Então, nós aqui no Brasil precisamos aprender que não podemos estudar esses educadores só do ponto de vista teórico, mas temos que partir para a prática. Só que, para a prática, nós temos que renovar o nosso ensino, os nossos métodos, né? Tem que começar a fazer uma renovação a partir deles. A mesma coisa com Jesus. Não adianta você ficar aqui só citando capítulos e versículos do Novo Testamento para mostrar que você conhece Jesus. Você conhece na teoria, né? Você conhece ali porque você memorizou o Novo Testamento. Mas Jesus é vida, acima de tudo. E aí nós temos escolas, faculdades, inclusive, escolas e universidades, que realmente vestem uma capa, mas a capa não reflete a sua realidade. De escolas construtivistas, nós temos pouquíssimas. De escolas progressistas, democráticas, são muito poucas que nós temos aqui no Brasil, porque a maioria ainda se reveste do conservadorismo, do tradicionalismo dentro do ensino, e ainda confunde fazer aluno passar num concurso público ou num vestibular com educação de qualidade. Uma coisa não está ligada à outra. Eu posso estudar muito, me acabar de estudar, de fazer exercícios, memorizar, né? Vou lá e faço uma prova. E passo em primeiro lugar. Aí, está vendo? Nosso ensino é de qualidade. Mas quem foi que disse que é de qualidade? O aluno é que se matou. Os professores transformam, muitas vezes, isso acontece principalmente no ensino médio, transformam a escola num verdadeiro curso pré-vestibular. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos aprender com esses educadores que a educação não é nada disso. E com Jesus, então, aí é que nós vemos que a educação não tem nada a ver com preparação técnico-profissional ou com preparação para vestibulares e concursos públicos. Eu fiz essas perguntas porque, para não pensar que nós estamos sendo contra a esses educadores, esses pensadores, esses pesquisadores. Não é isso. Como você disse, eles deram a sua contribuição, que estão aí até hoje. Mas faltou esse pontapé, esse feeling em relação à espiritualização, à humanização. Vamos colocar nesse jogo de palavras, humanização, espírito, ficam num jogo de palavras sem necessidade. Mas ver o outro como a si mesmo, como ensinou Jesus. Se colocar no lugar do outro. Lembrarmos-nos que nós também passamos pela infância, da adolescência, na fase adulta. Esse é um dos pontapés que Jesus coloca bem quando ele diz: deixai vir as minhas criancinhas. Marcos, mas aí tem outro agravante. Nós temos aí, você sabe muito bem, o BNCC. Parece que o assunto não tem nada a ver. E a BNCC está lá na sua pauta, na primeira parte, mas na segunda parte.
trabalhar a parte da socioafetivo, das habilidades. O que você tem a dizer? Essa contribuição é salutar. Não estamos aqui, todos que estão nos assistindo, para julgarmos a lei, mas para que não fiquemos apenas nesta lei, porque temos leis aí que nem são colocadas em prática, como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Nós temos aí que está lá, do artigo 20 ao 26, se quiserem pegar melhor, está ali, bem firme ali, sobre autonomia, criticidade, desenvolvimento, autonomia da escola, enfim, que podemos fazer. Mas o BNCC fala também desse aspecto, está lá na LDB, sobre as habilidades e esse desenvolvimento socioafetivo. O que você tem a dizer? Pois é, Ronaldo. No papel, na lei, né, o Brasil tem documentos belíssimos no campo da educação. A começar pela nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passando pelos PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e agora a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Se você reservar um tempo para pegar esses documentos na internet, todos eles estão aí disponíveis para você baixar, e ler com atenção, fazer anotações, você vai ficar surpreso, porque esses documentos falam de uma educação que, a bem da verdade, nós nunca vimos acontecer. Essa que é a verdade, porque não saiu do papel, nem por parte das secretarias de educação, nem por parte das próprias escolas e dos sistemas de ensino particulares. Essa é a grande verdade. Claro, se obedece, claro, alguns regulamentos, algumas regras, algumas coisas têm que ser obedecidas, existe uma fiscalização, mas o espírito desses documentos, falando, né, em desenvolvimento de autonomia, criticidade, né, a questão socioafetiva, que são documentos maravilhosos, mas você não encontra isso nas escolas. A BNCC é um documento realmente da máxima importância. Tá? É dividido em duas partes, que a primeira parte é toda a teoria, todo o embasamento, a fundamentação pedagógico-científica, e a segunda parte, que é a prática, ou seja, a aplicação de tudo isso aí nas escolas. O problema da BNCC é que a segunda parte colide com a primeira. Porque enquanto a primeira fala de trabalho em grupo, desenvolvimento socioafetivo, autonomia, e tudo de mais moderno que possa existir em pedagogia, a segunda parte nos lança para ter que trabalhar com a seriação e os alunos enfileirados em carteiras na sala de aula. Então, é uma contradição, mas, de qualquer maneira, a proposta é muito boa. Agora, aqui no Brasil, Ronaldo, nós temos uma situação bem interessante, né? Porque nós adoramos fazer as coisas lindas no papel, mas não na prática. Isso é uma questão realmente... É muito interessante isso, né? Em termos de legislação e documentos pedagógicos orientativos, nós temos o que é de mais moderno, de mais profundo no mundo. Perfeito. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o grande professor, educador José Pacheco, que, na verdade, ele é de Portugal, mas radicado aqui no Brasil, e ele participando de eventos internacionais, aí ele até conta a história, né, que ele lá no evento falou assim, olha, que é o seguinte, vocês estão falando aí da escola tal, lá na Finlândia, da escola não sei o que lá, porque, gente, sabe onde tem a educação mais moderna do mundo? A mais profunda do mundo é no Brasil. Mas é mesmo? E qual é a escola, então, para a gente ver isso? Esse que é o problema. Tem no papel. O papel, a educação brasileira é top. Eu vou cortar você justamente porque... Cortar não, porque está no assunto. Porque o nosso assunto não é mitos e tabus. E aí, Marcos? Pois é. Né? A questão é essa. Nós temos
Agora nós temos o tabu. Sabe por que nós não conseguimos aplicar a LDB, BNCC, etc., aqui nas escolas brasileiras? Não dá, né? Porque boa parte das crianças são subnutridas. As crianças que são pobres não têm o desenvolvimento cognitivo que poderiam ter, etc., etc. Mas essas coisas são tabus. É a mesma coisa, né, Ronaldo? Nossa, que palestra que vocês fizeram, que apresentação. E é tudo isso que nós estamos precisando lá na escola. Mas, professor, sabe como é que é, né? Transformar é difícil. Essa vírgula, né, que foi colocada, isso é um tabu. Quem disse que é difícil? Quem disse que não pode ser feito? Quem foi que falou isso? Se você está achando lindo e maravilhoso e que responde aos seus anseios, apliquem. Acione a sua força de vontade, reúna aqueles que também pensam como você e vamos começar a realizar. Então, nós criamos aqui dentro do Brasil uma série de mitos e tabus no campo educacional para dizer que não pode aplicar o que está no papel. Mas isso é uma falácia. E eu não vou explicar o que é falácia. Vou pedir para todo mundo ir lá para o dicionário. Mas seria uma zona de conforto também, esses mitos e tabus, para não sair da mesmice? Com certeza, sem nenhuma dúvida. Nós nos acomodamos muito fácil na zona de conforto. É muito simples, né? Você ficar naquilo, e dizer, não, mas eu não posso fazer diferente porque a Secretaria de Educação não permite. Eu não posso fazer diferente, que sabe como é que é, trabalhando em escola particular, né? Não posso perder esse emprego. Então, nós criamos a zona de conforto. Então, nós vamos nos adequar ao sistema do jeito que ele é e do jeito que está. E apesar de reclamarmos, de termos lá umas queixas aqui e ali, mas nós não fazemos nada para mudar. É como uma vez... Pode falar, não, pode falar. Então, Marcos, vamos lá. Eu quero aproveitar esse momento, porque nós temos ainda dois parágrafos ainda, porque está dentro do assunto, que eu só estou antecipando aqui a leitura e comentando já. Vamos lá. Nós temos o tabu e os mitos. E qual será o maior, ou qual seria, não sei se estou usando o tempo certo do verbo, o maior desafio? Bom, é o professor se transformar, o professor se perceber enquanto ser humano, se sensibilizar, trabalhar consigo o desenvolvimento socioafetivo, a humanização, a espiritualização. Esse é o maior desafio, Sim. com toda a certeza. Tá? Que, aliás, que as duas colocam no primeiro parágrafo que está faltando aí. Mas estaríamos, aí eu falo como professor, culpando somente a classe dos professores? Não. Ou jogando esse fardo maior aos professores? Nós temos que entender, primeiramente, que a família é a grande instituição educadora do ser humano. Então, o lar é importantíssimo. Agora, os pais são formados na escola. Então, a escola também tem um grande peso. Mas nós não podemos jogar nem todo o peso para a família, nem todo o peso para a escola. Porque são as duas grandes instituições educacionais humanas. Então, as duas têm que responder por tudo que está acontecendo. Então, pais e responsáveis, mais professores e pedagogos, realmente são os culpados por tudo isso que nós estamos enfrentando. Porque tanto a família quanto a escola se distanciaram da verdadeira educação, dessa educação que forma, que desenvolve todo o potencial divino do ser humano. E enquanto pais responsáveis e professores, educadores, de uma forma geral, não entenderem isso, e que a grande força da educação é o exemplo, nós continuaremos repletos de problemas com as novas gerações, e essas novas gerações, entrando na sociedade,
levas e mais levas, materialistas, egoístas, etc., a renovação, a regeneração da humanidade, ela vai Sim. levar muito mais tempo do que nós gostaríamos que levasse. Então, vamos deixar aqui bem claro, não estamos lançando toda a culpa nos professores, muito longe disso. Até porque nós temos professores que são maravilhosos, que amam o que fazem, se esforçam por fazer o melhor. Também não estamos lançando toda a culpa nos pais responsáveis, porque temos pais que são maravilhosos, que amam muito seus filhos e estão tentando educá-los da melhor maneira possível. Mas temos que reconhecer que nós temos aí uma quantidade muito grande, tanto de pais responsáveis, professores e pedagogos, que precisam sair da zona de conforto e precisam se trabalhar, se humanizar, se espiritualizar para verdadeiramente educar. Então, nós podemos dizer que falta uma preparação. Dizem que é capacitação, não gosto dessa palavra, mas uma atualização, talvez cursos para os pais, a própria escola tendo esses cursos, profissionais que estão à frente na escola, por exemplo, não só os professores, mas também, desde o porteiro à direção. A equipe toda de apoio também deveria ou deve estar inserida neste processo? Com certeza. Todos são educadores, porque todos estão lidando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, que são esses seres em formação, em desenvolvimento. Então, todo mundo, todos que trabalham na escola, não importa qual seja o cargo, não importa o que esteja ali realizando, todos são educadores, pais, tios, avós, pais adotivos, todo mundo é educador e todos precisam se envolver. A escola pode e deveria, na medida do seu possível, com os devidos profissionais, proporcionar, sim, cursos para os pais, para que os pais aprendam, saibam como melhor lidar com os seus filhos, como melhor educá-los. Esses cursos são muito importantes. Mas não só a escola, porque aqui nós podemos envolver também as organizações não governamentais e também as igrejas, de uma forma geral, e aqui entrando também o centro espírita. Aliás, nós espíritas temos uma literatura a respeito de família riquíssima. Nós temos uma fundamentação muito grande. E os centros espíritas precisam também se dedicar a criar os grupos de pais, reuniões de pais, enfim, nomenclatura, cada um vai chegar a que considerar a mais própria. Mas é urgente que façamos a educação, ou, melhor dizendo, a reeducação desses pais. Então, cursos, encontros, rodas de conversa sobre a educação dos filhos, sobre a educação das crianças, realmente é muito importante. Porque se eu, quando fui estudante, não recebi isso, e agora sou um adulto, casei, tenho filhos, estou às voltas com isso, estou meio perdido, então é a hora do sistema educacional, do sistema social, me pegar para, então, me reeducar. Calma, vem cá, tem um curso aqui para você aprender a lidar com a criança. Então, esse é o caminho. Marcos, algum tempo atrás, lá se vão alguns anos, havia esse comentário que a escola é o meio de controle social. Podemos afirmar ainda isso nos dias de hoje? Olha, nós temos que tomar cuidado com essa fala, né? A escola como meio de controle social. Que controle social é esse? Porque, ainda mais hoje em dia, nesses embates ideológicos que nós estamos tendo, isso daí é meio perigoso. Na verdade, a escola é um meio de libertação do espírito, da sua consciência, fazendo com que ele aprenda a pensar por si mesmo e tenha mais responsabilidade nas suas escolhas. O controle social virá de maneira natural, com as consciências livres, equilibradas. Então, na verdade, a escola não existe para fazer esse controle. A escola existe para nos libertar das amarras do nosso passado,
do homem velho, né? E mostrar que nós somos essas almas imortais, que há uma lei divina que rege a vida e que a regra básica do viver, e que é a regra básica da educação, é aprender a fazer ao outro somente aquilo que você deseja que o outro lhe faça. Então, e aí nós vamos ter o melhor controle social que pode existir. Outra pergunta, podemos dizer, então, que a escola é um espaço de conflitos? Naturalmente. É um espaço onde conflitos acontecem, mas a família também é um espaço de conflitos. A empresa é um espaço de conflitos. Até a fila do supermercado é um espaço de conflitos. Uma videoconferência é um espaço de conflitos. Então, muito cuidado também com essa afirmação. Não, na escola acontecem conflitos, porque a escola são pessoas interagindo. E onde nós temos pessoas interagindo, é claro que nós podemos ter conflitos, porque nem sempre vamos pensar do mesmo jeito, fazer do mesmo jeito e querer as mesmas coisas. Mas isso é natural, porque nós temos que manter a nossa individualidade. E lembrando aqui o nosso queridíssimo Richard Simonetti, esse grande companheiro do movimento espírita, escritor, e ele costumava dizer, olha, essa questão de conflito é muito simples, que onde tem duas pessoas, você já tem um conflito, você já tem um problema para resolver, porque nós somos espíritos imperfeitos. Ora, onde tem pessoas que são imperfeitas, é impossível não querer algum tipo de conflito. Mas os conflitos não têm que se transformar em guerras. Os conflitos precisam ser mediados através do diálogo e do amor. E a escola é o terreno fértil para o aprendizado da mediação de conflitos, para que essa mediação também vá para a sociedade. Muito bem. Então, Marcos, vamos lá. Para desmistificar logo esse embate que há, a responsabilidade é da família sobre a educação. E a educação vem de casa. E os professores e a escola são... Aliás, quem são os agentes que estão na escola? São de Marte? Como fica essa discussão que fica dizendo que a educação vem de casa? Veja bem, é uma pergunta. Eu tenho meu ponto de vista e você já conhece. Vamos ver se você consegue colocar esse ponto de vista. A educação vem de casa e a escola fica a par dessa educação. Ou melhor, eu sou um professor, a escola aqui não tem que dar educação, a não ser o meu desenvolvimento e o desenvolvimento do conhecimento e da cognição para todos. Como é que fica essa coisa? Mas vamos desmistificar esse tabu, esse mito, essa coisa. Esse é mais um problema de mitos e tabus. Essa frase é famosíssima e vem de longe. Né? A educação se ganha em casa. Né? É em casa que se educa. Em parte, é verdadeiro, porque é a responsabilidade dos pais enquanto educadores. E no Espiritismo nós sabemos que o lar é a primeira escola e que os pais têm a sagrada missão de educar, de orientar os seus filhos, principalmente no campo moral. Mas se a educação é exclusividade da família, do lar, Ronaldo, nós temos que questionar o porquê existir escola. A família não deveria fazer tudo, então, se a educação vem do lar? Mas aí não, porque aí está tendo uma confusão, porque, na verdade, essa referência significa as questões ético-morais. A escola tem o seu papel de fazer a socialização e o desenvolvimento cognitivo através da aquisição de conhecimentos e a preparação técnica, científica, profissional para a vida. Então tá bom. Então agora separou. Então agora melhorou a situação. Então a família fica de um lado, promovendo o que nós aqui vamos falar em termos gerais de educação moral, e a escola fica do outro lado, promovendo então a educação técnica, científica, do conhecimento. Ok. Então, estamos resolvidos.
Mas esse é o nosso grande problema. Quando separou a família da escola e a escola da família, nós criamos aí um verdadeiro vazio. Porque, na verdade, os pais também têm que se preocupar com a aquisição de conhecimento dos seus filhos, o desenvolvimento técnico dos seus filhos. Assim como a escola tem, sim, que se preocupar com o desenvolvimento ético, moral dos alunos. Você não pode estar em sala de aula e dizer, ó, eu não tenho nada a ver com o problema deles de ficarem se pegando, se xingando, se batendo, porque eles têm pais, eles têm família. Eu estou aqui para dar a minha aula. Esse é um grande equívoco. Até porque, você colocou bem, Ronaldo, de onde vêm os professores? Da família. Todo professor, toda professora tem papai e mamãe. Não vamos aqui discutir a estrutura familiar, os problemas da família, porque aí é uma outra conversa. Mas você colocou muito bem, eles não vieram de Marte. E nem adianta ficar sonhando com Júpiter, que, segundo os espíritos, é o planeta mais adiantado da nossa galáxia. Aliás, se tivessem vindo de Júpiter, estariam trabalhando, né, equilibradamente, cognição e sentimento. Não, são todos seres humanos. E grande maioria dos professores também são pais. Olha que coisa interessante. E muitos já são avós. Então, por que essa separação entre a escola e a família e a escola? Então, vou repetir aqui. Escola e família são as duas grandes instituições humanas de educação do ser humano. Então, nós temos que derrubar esse mito, esse tabu dessa separação, que é para unir esses dois institutos a benefício da melhor educação de todos nós. Muito bem, Marcos. Aí é que vem o texto do parágrafo aqui, do penúltimo. Ele diz assim, ó, o mais importante, no meio, o mais importante é quem são as pessoas que irão participar da educação da criança. Quais são suas verdades? Como elas veem a vida? Quais as suas metas para o futuro? Em que nível de consciência se encontra e como vivenciam o amor? Parece até que nós estamos falando aqui de santidade. Ah, Márcio, isso está longe de acontecer. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui do Conhecer, uma escola parceira que nós conhecemos, que já faz um trabalho belíssimo com todo esse trabalho mesmo de humanização, espiritualização. Temos outros, mas eu queria falar, por exemplo, irmão, do Conhecer. Dá para você comentar para o pessoal aqui, para todos que estão nos assistindo, sobre o Conhecer, que é justamente esse trabalho de parceria entre escola e família? Exatamente. O Conhecer é uma escola particular, que pertence, na verdade, a uma organização social da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. É o Centro Educacional Conhecer. E o Conhecer tem essa preocupação, não contrata qualquer pessoa para trabalhar. Não adianta você se apresentar com currículo, porque lá, além do currículo, a pessoa é analisada. Ela precisa, de fato, ter determinados valores de vida e determinada visão sobre a educação para poder trabalhar no Conhecer. E no Conhecer, os pais trabalham também. Eles são livres para fazer parte de todo o processo pedagógico e acompanhamento das crianças que estão lá estudando e se desenvolvendo. Isso é muito importante, porque evita situações como, por exemplo, daquela professora de biologia, que quando soube lá que uma aluna dela, adolescente, estava grávida, ela chegou para essa aluna e disse, ô, minha filha, mas que besteira que você foi fazer, tira logo isso, você é muito jovem, tem muito sexo para fazer pela frente, não sabe usar a camisinha, não? Aí é que nós temos que parar. Opa, pensar, dentro do currículo, dentro da sua formação acadêmica, a professora está aparentemente no lugar certo. Ela tem a formação para dar aula de biologia na escola. Ok. Mas os valores humanos dela,
os valores de vida dela, nada disso foi levado em conta na hora da contratação. E ela está lá falando para as adolescentes que ela só tem que tomar cuidado para não engravidar. De resto, pode sair fazendo sexo. Não é mais esquecer, hein? Usa a camisinha. Mas ela está levando essas adolescentes para promiscuidade sexual, para a desvalorização da própria vida e da vida dos outros, como se todo mundo fosse objeto de uso. Então, o Conhecer, lá em Leopoldina, já faz esse tipo de triagem. Na hora da entrevista, tudo bem, dá-se aquela olhada no currículo para ver se está tudo certo, tem a devida formação, mas o que vai prevalecer é o olho no olho, é o conversar sobre os diversos assuntos, questões da vida, porque nós temos que tomar muito cuidado. Muitos professores estão em sala de aula, mas com valores completamente invertidos. Né? Marcos, temos um Saibaba também, que nós estamos falando tanto em Jesus aqui, mas Saibaba está lá na Índia e já até desencarnou, mas a sua instituição continua. Em poucas palavras, só dá uma visão para os nossos que estão nos assistindo também sobre Saibaba e sua instituição. Ele é muito importante na educação. Ele lançou a educação em valores humanos lá na Índia, começou com uma escola e depois, até mesmo antes de desencarnar, o sistema já está espalhado pela Índia e tem desde a educação infantil até o centro universitário, e trabalhando os valores humanos. Embora ele não seja assim tão conhecido, é aquele tal negócio, né, Ronaldo? Basta você estar ligado a uma religião, né, como era o caso do Saibaba, para que os educadores, de uma forma geral, já olhem assim meio de lado. Né? Tá vendo? Lá vem ele colocar a religião aqui dentro. Não. Saibaba nunca trabalhou religião. Perfeito. Mas a educação em valores humanos. Vale a pena conhecer isso através da internet. Perfeito. Marcos, nós estamos já encerrando. Eu vou ler aqui o final, esse parágrafo aqui, ele dá um resumo, e aí a gente debruça sobre ele, porque está aí tudo que nós estamos conversando, inclusive da autoeducação, essa preparação, essa atualização nossa como profissionais, quem está à frente da educação, ver o outro como assim mesmo. Quer dizer, eu não posso apenas ser um professor ou educador, seja o nome que queremos dar. Estou numa sala de aula, eu acabo sendo uma referência, querendo ou não querendo, uma referência para aquele jovem que às vezes está carente com algum problema em casa, ele tem aquele professor como sua referência, até para ajudá-lo em sua casa e vice-versa. É um contexto. Aliás, nós estamos na formação de pessoas, fazer pensar, questionar. Vamos lá. Olha que interessante. Em síntese, podemos dizer que educar é ensinar a pensar. A capacidade de pensar identifica o ser humano, mas bem poucos sabem usar o pensamento em benefício próprio. Tudo que nós estamos conversando. A maioria de nós estaciona na faixa dos pensamentos autodestrutivos. Isso é profundo. Nós também comentamos aqui. Para elaborar ligações mentais cada vez mais abrangentes e favoráveis ao crescimento mental e espiritual, faz-se necessário adquirir conteúdos novos pelo estudo e pela reflexão do que nós estamos colocando. Não se pode ensinar o que não se sabe. E, por isso, toda educação é uma autoeducação. Que profissionais estão à frente? Quem é a equipe de apoio que está inserida nessa escola? Que família nós estamos recebendo? Fazer a diagnose familiar que está chegando para atenuar, amenizar os problemas, as problemáticas. Nós não estamos aqui dando a receita de bolo, mas os fermentos, os caminhos possíveis. E ela diz aqui, tomando consciência dos próprios atos,
é possível estabelecer uma visão de futuro, uma visão macro da situação, cuja meta seja a felicidade do ser humano na Terra. Se o professor não tiver a capacidade de projetar no amanhã o resultado das sementes que lança, hoje, no psiquismo da criança, ele ainda não tomou consciência de que é um educador. Marcos, com você a palavra. É muito profundo esse texto da Dalva e da Leila, né? Realmente, e elas fazem aqui uma distinção entre ser professor e ser educador. Professor, ele realmente ele precisa entender que ele está na escola, trabalhando ali com as crianças ou com os jovens, visando o futuro feliz dessas crianças e desses jovens. Ele é um construtor de almas, junto com Deus. Essa é a grande verdade. Infelizmente, a maioria dos professores não tem essa visão. Eles se fixam apenas e tão somente na sua formação técnico-acadêmica, fazem concurso público ou são contratados por escolas particulares e se fecham naquela visão de que ele está na escola para trabalhar nos conteúdos curriculares, dentro da disciplina para a qual ele foi eleito para realizar o seu trabalho. E quando estuda, ele estuda apenas para conhecer novas atividades, alguma proposta didática um pouco diferente, mas a Dalva e a Leila, aqui no livro, estamos falando em estudar para abrir horizontes, para ter uma visão cada vez mais ampliada sobre o ser e a vida. E é isso que o professor precisa fazer, porque se ele não fizer isso, como elas colocam aqui no final, aqui, eles não têm consciência do seu papel na educação. Porque você não pode se resumir a ficar ensinando coisas. Até porque, e elas colocam isso aqui bem no início, né? A educação é ensinar a pensar. É essa arte maravilhosa de você não entregar tudo de bandeja, mas de você fazer com que esse espírito que agora está reencarnado, ele aprenda a pensar. Agora, para isso, o professor precisa também aprender a pensar. Por isso que elas colocam aqui, estudar e refletir. Na verdade, um bom exercício aqui, como você colocou, Ronaldo, nós não temos a receita do bolo, mas temos caminhos possíveis para indicar. Todo professor, para se transformar num educador, ele precisa reservar meia hora, ou, se possível, 1 hora por dia, mas pode ser meia hora num determinado horário e meia hora em outro determinado horário, enfim. Mas seria muito importante que o professor conseguisse reservar 1 horinha por dia para ler e refletir sobre a leitura. Eu vou me colocar aqui como exemplo, embora eu não goste muito de fazer isso, mas eu tenho por hábito, todo dia, 1 hora por dia, logo de manhãzinha cedo, ó, a cama me expulsa, não sou eu que levanto, não, é a cama mesmo que me expulsa, e eu vou, depois da minha higiene, coisa e tal, eu tenho lá já os livros reservados, não, que eu estou fazendo a leitura, e a caneta do lado. E na medida que eu leio, eu paro os parágrafos, sublinho, faço uma anotação, marco onde esse assunto é importante, olha só o que esse autor ou essa autora está dizendo aqui. No meu caso, tanto livros espíritas quanto livros não espíritas, porque é nosso dever conhecer, é nosso dever estudar. Mas não é simplesmente para adquirir mais conhecimento, é para refletir sobre esse conhecimento e poder se transformar. E esse é o apelo que a Dalva e a Leila estão fazendo aqui, neste livro aqui, Na Medida Certa. Para que, se você quer se transformar num educador, você precisa fazer isso. Senão, você vai ser que nem aquele professor que chegou para mim e disse assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou trabalhar nesse seu projeto, não. Eu falei, não, por quê? Porque eu tenho toda uma carreira trabalhando em sala de aula
com o quadro e a caneta na mão. O senhor vem dizer agora que eu vou ter que trabalhar com os alunos em grupo, fazendo pesquisa? Eu não sei fazer isso, não. Para mim, educação é ensinar com o quadro e a caneta na mão. E aí eu olhei para ele e disse assim, tá bom, então eu agradeço sua participação até aqui, tá? Lamento, né, que você não vai continuar, mas tudo bem, o que podemos fazer, não é mesmo? Então vai com Deus, pode ir. Esse professor nunca entendeu que existe uma grande diferença entre ser o professor na escola, em sala de aula, ensinando conteúdos curriculares, e ser o educador, que está preocupado com a felicidade dos seus alunos, que são seres humanos tanto quanto ele. E o Espiritismo tem muito a dizer a esse respeito, porque esse justamente é o foco da nossa doutrina, o ser humano enquanto alma imortal, e é por isso que nós precisamos nos transformar em educadores. E é o que eu falo e digo aos colegas professores: se você tem esse conflito, não sou educador, sou professor, ok, mas seja pelo menos ser humano. Trate-os como ser humano, não como máquinas, robotizando a educação de uma tal maneira que é só despejar conhecimento. Veja neles como você queira também que vejam você. Simples, não precisa ser um educador, mas seja simplesmente um ser humano. Marcos, chegamos ao nosso final, e pena porque esse texto daria vários outros programas, mas eu penso que ficou bem claro aqui tudo que nós tentamos passar através desse texto das nossas amigas e irmãs em educação, que é justamente sobre os mitos e tabus. Muita paz, que Jesus os abençoe, e gratidão a todos pelo carinho, e até segunda-feira, se Deus quiser. Então, estamos chegando ao final. Vamos aqui mostrar novamente na tela tudo que nós conversamos, tanto no programa de hoje quanto no programa da semana passada, teve por base esta obra, Na Medida Certa, que tem por subtítulo A Educação Infantil na Visão Espírita, autoria das nossas queridas irmãs Dalva Souza e Leila Brandão, e é uma publicação da editora La Chatre. No próximo programa, teremos outra literatura espírita, um novo texto para desdobrar essa visão do espiritismo acerca da educação, principalmente da educação moral. A você que vem nos acompanhando, o nosso muito obrigado, de coração, que Jesus, nosso mestre, possa a todos nós continuar a abençoar e que tenhamos calma, perseverança, que na vida terrena nada está perdido. Deus está à frente de tudo. Jesus está no comando do nosso planeta, da nossa humanidade. Mas precisamos fazer a nossa parte. E lembrando que a transformação nossa e da humanidade, ela terá que passar, inevitavelmente, pela educação e principalmente, pela educação moral. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo programa.